mais uma lição que nos é oferecida para esta noite do Espírito Emmanuel. O Espírito Emmanuel, neste livro Vinha de Luz, nos oferece para hoje o tema Purifiquemo-nos. E este tema, Emmanuel se baseou num versículo da carta de Paulo, Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 21, quando lá está escrito: de sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para uso do Senhor, e preparado para toda boa obra. Paulo, ele faz uma comparação. Ele chama o nosso corpo físico de vaso. Chama o nosso corpo físico de vaso. Nós espíritas já temos essa consciência de que nosso corpo físico é temporariamente o habitáculo do espírito imortal. Todos nós usamos do nosso corpo físico como um instrumental de trabalho, uma ferramenta de experiências evolutivas. E nós temos a obrigação e a responsabilidade de zelarmos por esse nosso corpo físico, de cuidarmos dele e estarmos sempre atentos com as diretrizes que nós fazemos para usar o nosso corpo físico. Que tipo de utilização nós temos para com o nosso corpo físico? Então, já no início desta lição, Emmanuel nos chama a atenção que na luta diária de cada um de nós, todos nós temos a nossa luta nos nossos trabalhos, na nossa família, na nossa sociedade. Todos nós temos essa labuta diária. E às vezes, ou melhor dizendo, muitas vezes, nós passamos desapercebidos do real objetivo da nossa reencarnação na Terra e da utilização do nosso corpo físico. Na Terra, diz Emmanuel, a grande maioria ainda dorme o sono da indiferença. São os espíritos inconscientes que ainda estão muito ligados às atividades do plano físico. Grande parcela da humanidade ainda não tem esse conhecimento, esse entendimento de que, em princípio, nós somos um espírito. Muitas vezes, os espíritos encarnados na Terra relegam para um segundo plano essas questões de espiritualidade. Ouvem dizer, através das religiões, que nós temos uma alma, mas não levam isso muito a sério, ou não têm assim um entendimento bastante consistente do que seria isso. Fica assim uma coisa muito nebulosa, uma coisa vaga, sem que se tenha muita certeza da realidade espiritual. Às vezes as pessoas dizem, falam a respeito da alma, talvez por ouvir dizer. Então, o Espiritismo nos trouxe essa luz, esse entendimento, de que antes de estarmos no corpo, nós somos espíritos, que já existia antes do corpo.
e que continuará existindo para depois do nosso corpo. Então, como diz Emmanuel, grande parte da humanidade dorme esse sono da indiferença. Está aqui, essa situação está relacionada com aquilo que está no Evangelho, quando Jesus dizia assim: ide e ressuscitai os mortos. Não é? É uma simbologia, uma alegoria, porque logicamente não se ressuscita corpos que já morreram. Isso não existe porque contraria a lei universal. Isso não existe. Mas é no sentido figurativo, no sentido alegórico, de que esses mortos são aqueles que estão dormindo o sono da inconsciência ou da indiferença pelas coisas da espiritualidade. Então, esse ressuscitar os mortos, na verdade, significa você procurar transmitir ou compartilhar no auxílio ao semelhante para acordar as consciências em relação a essa realidade que se chama o eu espírito, o eu consciência. Aquilo que vai permanecer. Todos nós, quando deixarmos o nosso corpo físico, nós não perderemos a nossa consciência, nós não perderemos os nossos valores conquistados. Assim como também ainda permanecerão conosco imperfeições que ainda não conseguimos melhorar, corrigir. Então nós dispomos das reencarnações sucessivas, nós dispomos do tempo que nos é disponível para que através dessas experiências sucessivas na carne, através das reencarnações, nós nos melhoremos. Então esse melhorar significa purificar. Tem uma frase fundamental no Espiritismo que nos diz que o planeta Terra, onde estamos encarnados, é um planeta de provas e expiações. Provas por quê? Porque nós somos alunos. E todo aluno tem que fazer prova para aferir o seu grau de conhecimento, de aprendizado. Então nós estamos reencarnados e na nossa labuta diária, nos nossos problemas que temos a vencer, nós estamos fazendo provas para ver até que ponto nós já amadurecemos, até que ponto a gente já adquiriu experiências para contornar os obstáculos. Expiações. Essa palavra expiação, ela significa justamente o tema, purifiquemo-nos. Expiar significa também purificar. Ele está muito relacionado lá ao Velho Testamento, quando se fazia aqueles rituais para se pagar os pecados. Não é? Hoje a gente tem um entendimento mais claro, mais avançado, de que essa expiação significa nós nos despojarmos das nossas imperfeições naturais. Porque muitas vezes essa palavra expiação, ela tem uma conotação de que nós estamos pagando pecados, pagando dívidas. É um entendimento assim bastante pesado, não é? Que nós herdamos do conhecimento religioso no passado. Fica aquela impressão de que nós somos pecadores, que nós somos infelizes na face da terra. Na verdade, nós temos sim as nossas imperfeições, mas que elas são naturais. Essas imperfeições, elas não são pecaminosas, porque nós, segundo o próprio ensinamento espírita, nós fomos criados por Deus simples e ignorantes.
sem conhecimentos, imaturos ainda, como crianças, mas que temos ao nosso dispor o tempo, o infinito dos tempos, para que nós, pelo nosso próprio esforço, pelo nosso próprio trabalho, pela nossa busca, pelo nosso querer, buscar o conhecimento das coisas, a iluminação das nossas consciências. Então, essa expiação, que significa purifiquemo-nos, significa esse trabalho que todos nós temos que fazer conosco mesmo, buscando conhecimento e ao mesmo tempo procurando aplicar esses conhecimentos na nossa vida de relação. Como Paulo chama o nosso corpo físico de vaso, nós temos que zelar pelo nosso vaso. Nós temos que estar atento em perceber a que está sendo instrumento o nosso corpo físico. Nós temos no corpo físico 5 sentidos da matéria, não é? Esses 5 sentidos, todos nós sabemos, não é? Que é a nossa audição, a nossa visão, nosso paladar, o nosso tato, o olfato, são sentidos que foram desenvolvidos através dos milênios e milênios, em que os corpos físicos nossos foram evoluindo par e passo com a evolução do espírito. Então, seria uma via de mão dupla, não é? Ao mesmo tempo que o espírito se utiliza do corpo para evoluir, e na medida da evolução do espírito, os corpos físicos também evoluem. Então, esse progresso, ele acontece nessa dualidade espírito-corpo, corpo-espírito. Então, desenvolvemos esses 5 sentidos atuais que nós temos hoje. São 5 sentidos físicos, mas quando nós falamos de mediunidade, principalmente na casa espírita, nós falamos de mediunidade, é mais um sentido, seria o 6º sentido que está também em evolução. A humanidade também está desenvolvendo esse sentido de percepção extrafísica. Nós estamos, toda a humanidade, nesse sentido, diz Kardec, que nesse sentido todos nós somos médiums, em potencial. Alguns já estão mais desenvolvidos, outros, a grande maioria, ainda não. Mas nós temos essa peculiaridade de emitirmos pensamentos para aquilo que nós chamamos de mundo espiritual e vice-versa, e recebemos influenciações do mundo espiritual também. Então, da mesma sorte que nós projetamos os nossos pensamentos, as nossas influências, também recebemos. Aí voltamos àquilo que Emmanuel está querendo dizer. Como é que nós estamos utilizando esse potencial, essa ferramenta de trabalho nossa? Porque o eu, o espírito imortal, é o senhor do corpo físico. Então, como é que nós estamos utilizando? Aí Emmanuel vai elencando para nós as situações. Ele nos diz: quem não guarde os ouvidos pode ser utilizado pela injustiça. E como a gente tem visto aqui, a gente tem falado muito e tem estudado muito, tudo no universo são frequências, são vibrações energéticas. E tudo tem sintonias, não é? Então, tudo vai depender do nosso equilíbrio, da nossa harmonia, para também atrairmos outras harmonias, ou as desarmonias, os desequilíbrios. Então, se nós não guardarmos os nossos ouvidos, nós ouvimos influenciações de toda ordem, não é? E aí, esses nossos ouvidos podem ser instrumentos da injustiça. E veja que depois vai ter uma contrapartida nossa aqui.
É de fora para dentro e de dentro para fora. Aí ele diz: quem não vigie sobre a língua, que é o nosso falar, pode converter-se em vaso de calúnia. Veja como são fortes essas frases, né? São para a gente, porque muitas vezes a gente fica desatento para as mínimas coisas da vida. Hoje a palavra do momento é chamada fake news, né? Nas redes sociais. Fake news, quer dizer, aquilo que é uma mentira, né? Aquilo que não é verdadeiro. Então, como existe muito disso? E se nós não nos precavermos, nós não nos policiarmos a nós mesmos, nós passamos a dar guarida, a dar ouvidos a coisas que não são verdades. E às vezes, se a gente estiver naquele clima, naquela sintonia, naquela frequência, a gente entra naquela simbiose mental e acaba referendando aquela inverdade, aquela injustiça. E o que é pior, a gente compartilha, passa para frente, não é? A respeito disso, tem até aquela passagem, né, que a gente sempre fala aqui na Casa Espírita, os 3 crivos, né? Quando você ouve alguma coisa, alguém vem fazer um mexerico para a gente tem que passar pelos 3 crivos, né? O crivo da verdade, da utilidade, né? E se vai fazer bem ou fazer mal, passar na peneira aquilo que a gente está recebendo. Será que é verdade mesmo? Porque senão a gente acaba passando para frente algo que não é verdadeiro, e a gente acaba colaborando com uma injustiça. E se nós emitirmos a nossa opinião pode ser preconceituosa, quando nós não temos conhecimento de causa. A gente ouve muito falar essa palavra, preconceito. A gente fala rapidinho, preconceito. Mas nós temos que atentar bem o que quer dizer essa palavra preconceito, né? Então tem o prefixo pré, é aquilo que vem antes, né? Pré é o que vem antes. Conceito é o julgamento que a gente faz de alguma coisa. Você faz um conceito de uma pessoa, de uma situação, de alguma coisa, você faz um conceito. Pré-conceito quer dizer você ter um conceito antecipado sem conhecimento de causa. E aí às vezes acontece que você emite uma opinião sua com base nos teus valores, ou emite uma opinião aleatória sem conhecimento das coisas. Então você teve uma opinião preconceituosa, que pode prejudicar, que pode injuriar, cometer injustiças, porque a gente não se precaveu, não cuidou do nosso vaso, do nosso corpo físico, não é? Aí, mais um sentido físico, os olhos, a nossa visão. Quem não ilumine os olhos pode tornar-se vaso de falsos julgamentos, que já está relacionado com o preconceito que a gente disse, né? Falso julgamento, que você olha com olhares e julga com os teus valores. E o olhar também tem frequências, não é? Cientificamente a gente vai ver que tudo tem frequências, né? Porque tudo está na base da luz, e a luz tem as suas frequências. Cada cor do espectro tem um comprimento de onda, tem uma frequência. Então nós sabemos, por exemplo, que tem certos animais que enxergam, tem uma visão noturna que nós não temos. Da mesma forma os ouvidos, né? Os sons e a luz, né? Tudo isso está relacionado a frequências. Então nós, seres humanos, temos uma frequência, o mínimo e o máximo, mas existem outras frequências que o corpo humano ainda não percebe. Então, dependendo dos nossos valores, dos nossos julgamentos, daquilo que somos, daquilo que já conquistamos, a gente vê e julga. A esse respeito, Jesus também colocou o seu ensinamento nos evangelhos, né? Quando ele dizia: vedes um argueiro no olho do teu irmão, mas não vedes a trave que está no teu próprio olho.
O que quer dizer isso? Às vezes a gente vê um pequenino resquício de imperfeição no nosso irmão e a gente julga e aumenta aquilo. Mas a gente não olha para dentro de si para fazer o auto-julgamento, buscar o autoconhecimento e nos julgarmos a nós próprios. Isso está muito relacionado ao conhece-te a ti mesmo, aquela verdadeira frase do autoconhecimento. A gente tem muito disso, de julgar o próximo, fazer um julgamento para fora de nós e não olharmos para dentro de nós para fazermos o nosso auto-julgamento. Nós somos severos em julgar o próximo e somos condescendentes para conosco mesmo. Então a gente não tem, nós somos falhos nessa questão, não é? Quem não se orientar pelas leis naturais será conduzido a muitas perturbações. Como é que a gente vai se orientar pelas leis naturais? É lógico que se nós estamos num processo evolutivo, um processo de crescimento, nós não temos o conhecimento total das leis naturais. Só que nós temos que trabalhar para ampliar o conhecimento das leis naturais. É aquela famosa frase, busca e acharás, não é? Conhecereis a verdade vos libertará. Espíritas, amai-vos uns aos outros e instruí-vos. Então, se a gente não fizer isto, a gente vai ter esses falsos julgamentos. A gente não vai saber usar o nosso instrumento físico, que é o nosso corpo. Nós vamos fazer mau uso do nosso corpo, nós vamos deixar uma oportunidade valiosa de evoluir, e vamos nos atrasar na nossa caminhada evolutiva. Nós temos a nossa responsabilidade de acelerarmos o nosso processo evolutivo ou nos atrasarmos como alunos que não se aplicam, que não buscam. Todos os seres humanos, sem exceção, todos nós, de todas as condições terrenas, todos nós estamos sendo usados pelas forças da vida diariamente. Nós estamos envolvidos pelas forças da vida, não é? Pelo caminhar da humanidade, pelo caminhar coletivo da humanidade, em que nós influenciamos e somos influenciados. Então, todos os dias. E diz Emmanuel que, por enquanto, a maioria ainda vai sendo utilizado pela malícia e pela viciação. Basta a gente olhar a panorâmica da vida no mundo, no universo, através de noticiários e tantas coisas. Muito embora a gente tenha a impressão, não deveria ser assim, mas que os meios de comunicação parece que priorizam a divulgação de tudo aquilo que é ruim. Se dá menos importância àquilo que está sendo construído de forma positiva. E sabemos que a humanidade também está construindo de forma positiva. Mas a gente tem uma ideia assim, até uma ideia negativa, quando se vê comentários e noticiários, a impressão é que só existem catástrofes na face da Terra. Então a gente vê que existe muita malícia ainda, muita viciação, muito desentendimento, muita intriga, muita guerra, muita disputa. Então, quando o Paulo, o apóstolo, aqui diz que de sorte, se alguém se purificar dessas coisas, aí eu fui ver lá na íntegra, dessas coisas aqui, o Paulo está falando de contendas, falatórios, discussões, não é? Em que cada um quer levar vantagem em cima do outro. Nós tivemos a oportunidade aqui de falar sobre um tema do Emmanuel mesmo, evita contender. Nós falamos aqui agora recentemente,
evita contender, porque nas contendas nós queremos impor o nosso ponto de vista sem respeitar o ponto de vista do outro. Nós achamos que nós estamos certos e o outro sempre está errado. Então, nessas discussões, nesses falatórios, surgem muito preconceitos e eles podem se extrapolar até para as agressões físicas, as agressões verbais, gerando ódios, dissensões, mágoas, ressentimentos. E, se nós não nos utilizarmos do remédio santo, que se chama perdão, certamente nós desencarnaremos e levaremos conosco essas mágoas, esses ressentimentos, esses ódios, que podem se perpetuar para além do nosso corpo físico na espiritualidade. Isso acontece muito. E por conta disso acontecem muitas as obsessões entre encarnados e desencarnados. E a obsessão, é bom que se diga, a gente muitas vezes acha que a obsessão é sempre de um espírito imperfeito que fica aqui perturbando a nossa vida, nós encarnados. Mas a obsessão, ela acontece em vários sentidos. Ela acontece do desencarnado para o encarnado e vice-versa. Nós encarnados podemos obsidiar um espírito que já se foi, que já desencarnou. Assim como nós, aqui, enquanto na Terra, podemos nos obsidiar uns aos outros. Isso acontece, inclusive, nas relações familiares, nos lares, nos ambientes profissionais. Nós nos obsidiamos uns aos outros, e no mundo espiritual também, entre desencarnados. E existe também a auto-obsessão. Quando nós nos obsidiamos a nós mesmos, com o nosso circuito fechado de pensamentos, né? A monoideia, muitas vezes a gente se prende a uma ideia enfermiça e a gente fica girando em círculo vicioso e não sai daquilo. A gente passa uma reencarnação só pensando naquilo, só pensando numa vingança, em algo ruim, e a gente cria uma chamada monoideia. André Luiz nos fala muito disso nas suas obras. E a gente se torna um auto-obsessor. Nós nos obsidiamos a nós mesmos. E criamos para nós mesmos uma prisão, difícil de nos libertarmos. Então, quando Emmanuel nos diz que a maioria dos espíritos ainda inconscientes vão sendo utilizados pela malícia e viciação. Nós somos ainda vasos frágeis, imperfeitos. A gente funde-se e refundem em experiências rudes e dolorosas. Muitas vezes espíritos recapitulam, reencarnam muitas vezes em experiências dolorosas, demorando-se para se corrigirem. Isso acontece muito quem lê os romances espíritas. Acontece muito essas questões nos romances espíritas. E é uma realidade, não é? Espíritos teimosos, espíritos recalcitrantes e que não se emendam. Só o sofrimento faz com que os espíritos acordem para a realidade. Diz Emmanuel que raríssimos na face da Terra têm o interior purificado e apto para as boas obras. Ele coloca assim, para servir ao Senhor. Né? Na linguagem de Emmanuel, ele está dizendo para servir ao Senhor. A linguagem evangélica, a linguagem bíblica, coloca sempre o Senhor lá em cima no céu e nós aqui embaixo como subservientes, não é? Mas a gente pode, num entendimento mais amplo que o Espiritismo nos dá, esse servir ao Senhor aqui é servir a lei universal. Nós, como instrumentos de progresso, o Senhor aqui representa o Cristo interno, né? A presença divina em nossas consciências. Quando a gente procura melhorar-se, fazer o melhor que estiver ao nosso alcance, a gente está servindo a quem? A esse Senhor que está presente na consciência de cada um. A lei divina presente na consciência de cada um. O Cristo interno que todos nós temos para ser trabalhado, para ser desenvolvido. Esse Cristo interno que está dentro de nós,
como potencial, como o reino de Deus que está dentro de vós, que Jesus dizia, né? O Cristo que Jesus tem com ele, e que ele é cognominado o Cristo, não é prioridade dele, é de todos nós. Todos nós temos aquele Cristo para ser trabalhado e desenvolvido. Então, nós somos imperfeitos ainda, estamos a caminho do aperfeiçoamento, estamos labutando para melhorarmos, mas diz que aqueles que já estão bastante avançados são poucos, são raros, são grandes espíritos que passaram pela Terra e que legaram à humanidade a sua contribuição para a melhoria da humanidade, né? E muitos desejariam estar nessas posições elevadas, Emmanuel nos diz, desejariam estar nessas posições elevadas, mas só que essas posições elevadas, elas não nos são dadas de graça, elas são conquistas personalíssimas dos espíritos, os espíritos que batalharam, que sofreram, que lutaram, que buscaram, eles buscaram a sua iluminação, e isto é possível a todos nós, depende dos nossos esforços, depende do nosso querer. Então, para nós encerrarmos, purifiquemo-nos, né? Busquemos isso conosco mesmo, não é? Muita paz a todos.